Eu creio que o ambiente ele tem um poder absurdo, mas se você estabelece o hábito, se você estabelece o princípio, se você estabelece as regras que não podem ser violadas, esse é o caminho para você chegar no lugar e você moldar o lugar ao invés de ser moldado. Que o ego é uma coisa que acaba destruindo a gente. E você influenciar um ambiente, eu acho que você tem um poder gigantesco na sua mão. Se você não souber usar, você acaba destruindo ele. Esse aspecto de se compadecer, de ter empatia, esse aspecto de Jesus é o que converte. Porque é nessa hora que ele fala assim, ó, eu cheguei até esse mesmo nível que você, eu cheguei a essa mesma dificuldade. Só que no momento da angústia, eu não pequei. E você pode fazer isso também. Eu não quero ir para aquele lugar porque não faz parte da identidade que eu quero carregar. Perfeito. Putz, eu não quero frequentar, eu não quero ser amigo desse tipo de pessoa porque não faz parte da identidade que eu quero ter. Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no canal do O Victor Godoy. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Victor Godoy, seja bem-vindo. E hoje estou com uma pessoa muito especial também nesse novo formato, que agora eu estou indo até as pessoas e estou muito feliz dele ter me recebido aqui, de ter aberto o espaço todo aqui da comunidade, da Igreja Voz. Dani, eu falei que não te dá mão, né? Mas, amei. pô, e aí? E aí, cara? Como é que Obrigado, você tá? viu? Tô bem. Tô feliz de estar aqui nesse... No seu ambiente, né, cara? Exatamente, até porque eu venho todo dia aqui, então por isso estou muito feliz. Exato. Pô, Mas obrigado. seja muito bem-vindo, cara. Aqui é a nossa casa e você sabe que você é de casa e pra gente é uma alegria ter aqui você. Pô, que com a bom. gente. Eu fico feliz, irmão. Cara, eu lembro, a gente vai falar sobre o ambiente, sobre Jesus e a gente vai entrar nesse assunto ainda, mas, cara, veio agora aqui, ó, parece que caiu uma fichinha aqui agora. Eu lembro de um corte que até viralizou bastante, que eu fiz no podcast que você foi comigo lá no estúdio, Sim. você falando da importância da comunidade. Perfeito. Cara, eu não pude deixar de lembrar daquele corte, porque lindo. foi aqui. Foi aqui, cara. Foi aqui. Especificamente naquelas 2, 3 cadeiras ali no fundo. E depois, aquele dia você falou assim, nossa, vê se você consegue encontrar a foto e Sim. tudo. Porque a ideia era essa, né? Foi no dia que a gente perdeu nossa bebê e a gente sentiu ali, absurdo ali, sendo abraçado pela comunidade e depois eu achei a foto. Você achou? Um dia eu vou te mandar ela. Não, a gente coloca nesse aqui então agora. Beleza. E, cara, aproveitando, falar, né? A gente tá falando desse ambiente que foi acolhedor para você no momento, acho que posso dizer, um dos momentos mais difíceis dúvida, da sua vida. Eu tô nessa fase agora, tentando entender criação de hábitos, de rotina, como é que o ambiente Pô, tô acompanhando, influencia. hein? E você tá me influenciando. Pô, obrigado. Eu só cara. cheguei com o McDonald's hoje, mas você ignora essa parte. Você tá me influenciando, Você mas aí ignora essa parte. tá até ali já o saco do. Você ignora essa parte, mas Correria. eu tô contigo. Tô Mas, contigo, mas você, no caso, é diferente, que você precisa ganhar massa. Isso. Então você precisa comer essas preciso coisas. comer. Eu já tenho que arrancar, porque eu já tenho muito aqui já estocado. E eu tenho essa parada mesmo, cara, que é... Eu quando às vezes estou muita correria ou muito ansioso, assim, eu não sinto fome. E aí Na loucura do dia a dia, né? A minha tendência é pular almoço e tudo, mas você sabe que dá muito errado. Isso acaba sendo ruim, porque a gente não come, na verdade, para saciar, mas para se nutrir. Isso. Então, nessa fase, e obrigado já pelo reconhecimento, fico feliz. Espero chegar nos objetivos aí, já cheguei nos 15. Agora Incrível, a gente tá... incrível, Pô, maravilhoso. difícil, mas está sendo muito prazeroso. Vou deixar aqui registrado também o nome do cara é Dani, então que está me ajudando. Tá te ajudando? Dani, mais uma vez, obrigado. Esse processo está sendo muito legal. E aí, estudando nessa questão de ambiente, e o papo hoje que eu tenho contigo, pô, você é um cara, um grande conhecedor da Bíblia, um cara que prega ativamente, se não diariamente para as pessoas, mas pelo menos algumas vezes na igreja, nos domingos, mas um cara que estuda muito. Eu queria ter esse papo contigo, que é um privilégio falar de Jesus, que também foi, pô, Jesus que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, restaurou a vida da minha família. E eu queria saber a sua percepção dos ambientes que Jesus criava quando ele chegava nos lugares e o que você já percebeu de diferente enquanto você lia, enquanto você estudava. Fala assim, meu, Jesus ele sempre fazia isso quando chegava no ambiente ou ele sempre promovia isso que mudava o ambiente. Eu queria ouvir de você, cara, um pouco sobre os ambientes que Jesus criava, o que ele criou, no caso, na vida dele, aqui na Terra. Perfeito, cara. Você sabe que desde quando a gente é novo, existe sempre aquela analogia. Poxa, você tem duas opções quando você chegar no ambiente. Você vai ser o termômetro ou você vai ser o termostato. Você vai Legal. ser
O termômetro é a partir do momento onde as coisas te influenciam, as coisas externas, e elas medem, então, elas influenciam ativamente na temperatura do seu corpo, né? Perfeito. O termostato é diferente. O termostato, você dita qual vai ser a temperatura do lugar, e o lugar todo, seja qual for, ele se molda ao seu termostato, aquilo que você setou como temperatura. E se tinha uma coisa que Jesus fazia, era exatamente isso. Ele nunca era termômetro, ele era sempre termostato. Seja qual fosse o ambiente, ele ditava qual era a temperatura daquele lugar, como 23 no ar-condicionado, e pronto, acabou. Isso é maravilhoso. E a gente aprende desde sempre, então, que esse é o papel, por exemplo, do cristão. E esse é o papel. Mas esse também é o desafio. Porque não é tão fácil assim você chegar e falar assim, eu vou ditar a temperatura do lugar. Você vai achando que você é o cara e tudo, e quando você vê, você está fazendo aquilo que você não se via fazendo. Perfeito. Porque o ambiente moldou a sua temperatura. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio. E olhar para Jesus é, sem dúvida, a melhor saída para isso. E a gente pode pensar, então, que Jesus conseguia ditar a temperatura do lugar, conseguia ditar como o lugar ia ser, porque você vê que Jesus, ele sentava com os pecadores, ele se relacionava com pessoas que tinham princípios e valores totalmente diferentes do deles, e só que algo acontecia, as pessoas saíam daquele lugar, saíam daquele encontro diferente da maneira que elas chegaram. Então isso acontecia de uma maneira plena. Meio que natural também, né? E natural. De quando ele chegava no ambiente. Exatamente isso. Então você vai vendo que as pessoas não saíam da mesma maneira. E uma coisa que a gente pode pensar sobre isso, então, primeiro é saber que o ambiente ele realmente nos molda. A gente nunca vai vencer o ambiente, né? Exatamente, perfeito. Então o ambiente ele vai nos moldar mesmo. Agora, existe algo que, para você hoje aqui chegar e não pedir uma batatinha para mim, do McDonald's, algo precisa ser construído dentro de você. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, eu creio que o ambiente ele tem um poder absurdo, mas se você estabelece o hábito, se você estabelece o princípio, se você estabelece as regras que não podem ser violadas, esse é o caminho para você chegar no lugar e você moldar o lugar ao invés de ser moldado. Então, Perfeito. é diante de uma regra que você já acionou, que isso aqui não vai ser violado, que eu, quando chego com a batatinha, eu fico constrangido. Então, tipo assim, você já escreveu algo no meu coração. Poxa, eu não vou mais chegar com uma batatinha e um refrigerante e uma coisa na frente do Vitão, porque, poxa, ele tá focado e fazendo e tudo. Eu fico constrangido com isso, assim, poxa, olha só, o cara tá cuidando da saúde dele e eu não tô. Então, Caramba. diante de algo que é... E nem foi um papo que rolou. Nem foi. Eu nem cheguei e falei assim, E você não falou, chega irmão, com... Exatamente. que isso, cara? Exatamente, eu só fiquei constrangido. Cara, não fique, por favor. Mas passou também, porque eu terminei de comer também, então deu tudo certo. Mas é engraçado isso, quando existe os princípios, quando existe a regra que não pode ser violada, que você firmou isso no seu coração, por isso aqui é uma regra que eu não vou violar mais. O ambiente se molda. Por quê? Porque eu não estava com o princípio tão ativado, ou com o hábito tão formado, ou com a regra. Não, isso aqui é inegociável para mim. Então, quando as coisas se tornam inegociáveis para nós, a gente consegue moldar o ambiente. Quando a gente está, se der deu, ou não tem esse problema e tudo, a gente facilmente é moldado pelo... É a regra do termostato ou do termômetro. Exato, e isso acontecia com Jesus, exatamente isso. Por quê? Porque e você olha vários momentos da Bíblia que tinham os grandes movimentos, os momentos onde Jesus curava ou multiplicava pães e tudo. Aí logo depois, o que ele fazia? Se desligava, ia para o secreto, ia orar. E depois da oração, ele tomava uma próxima direção. E às vezes era uma direção totalmente contrária. Por exemplo, tem uma passagem onde as pessoas estavam ali, as curas estavam acontecendo e tudo mais, e aí nesse meio tempo Jesus se retira para orar,
Só que quando Jesus se retira para orar, ele toma uma decisão de ir para um outro lugar. Só que as pessoas ficam chocadas, falam assim, mestre, como assim? Nós estamos no meio do negócio, o negócio tá bom, o movimento tá legal, seguidores, pessoas sendo curadas, como é que você está tomando uma direção totalmente contrária? Justamente por isso, porque ele foi abastecido pela vontade de Deus, abastecido pela palavra de Deus, cara, que pode ser um ambiente A, ambiente B, pode ser um grande movimento, pode ser 1 milhão de seguidores, ele ia seguir para aquilo que Deus tinha para a vida dele naquele próximo momento. Então, eu penso muito nisso, que o ambiente molda e nós precisamos, para que a gente não seja influenciado de uma maneira ruim, existem os momentos onde a gente precisa abastecer aquela regra que não pode ser violada. Basicamente a gente fazer sempre uma reflexão para a gente não se perder dentro do ambiente que a gente até mesmo está criando. Por exemplo, né? Vamos citar o que você colocou aqui. Você chegou com a batatinha e tal. Eu não falei nada em momento algum, mas se eu não faço também uma autorreflexão, eu posso chegar e você falar, pô, Dani, tá de sacanagem? E aí eu já me perdi dentro dessa minha construção. Porque, pô, quem sou eu para falar alguma coisa para você também? Então, acho que assim, né, pensando nesse panorama, Jesus ele não se deixava contaminar pelo ego, Perfeito. porque as coisas estavam acontecendo, e aí os discípulos ajudavam ele, né? Sim. Mas tá acontecendo tudo isso aqui, Jesus, como é que você vai sair daqui? Preciso ir pro secreto. Preciso voltar para a essência, porque a essência não é de fato aquilo que estava acontecendo. Perfeito. E eu acho que às vezes a gente se perde um pouco nisso. E foi até um papo que a gente teve no último podcast, que foi sobre o ego. Sim. Que o ego é uma coisa que acaba destruindo a gente. E você influenciar um ambiente, eu acho que você tem um poder gigantesco na sua mão, que se você não souber usar, você acaba destruindo ele. Cara, perfeito, porque o que me deixou constrangido foi exatamente a sua reação. Porque se você estivesse falando assim, pô, tu não tá vendo o que eu tô fazendo, minha dieta e tudo, eu já me rebato e falo assim, cara, como assim? Segue sua vida, eu vou seguir a minha, sei com seus lanches, sei com sua barrinha de cereal, e eu aqui, entende? O que constrange é essa reflexão e tudo. E isso é muito legal, cara, porque olha só, muito bom você ter falado isso, porque se você pensar sobre o aspecto de influência de Jesus, era exatamente isso, o aspecto de Jesus, por que Jesus influenciava também, além de todas as outras coisas, mas Jesus ele influenciava por causa dessa capacidade de se compadecer. Jesus, ele tinha então aquilo que a gente chama de empatia, que é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, mas Jesus tinha mais do que isso. Jesus, ele se compadecia das pessoas. Jesus se compadece de nós. Hebreus 4:16, se eu não me engano, Graças vai falar... a ele por isso. Hebreus 4:16 vai falar que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós. Então, ele é aquele que se compadece das nossas fraquezas, porque sofreu, sabe o que nós sofremos, foi tentado em todas as coisas, desde as coisas mais básicas a coisas mais avançadas, só que sem pecar. Então, quando esse aspecto de se compadecer, de ter empatia, esse aspecto de Jesus é o que converte. Porque é nessa hora que ele fala assim, eu cheguei até esse mesmo nível que você, eu cheguei a essa mesma dificuldade, só que no momento da angústia, eu não pequei. E você pode fazer isso também. No meio da adversidade, no meio da pressão, você tinha duas coisas para fazer. Você tem o lugar, o caminho de, estou tão cansado, estou tão pressionado, eu vou fazer o que der na telha mesmo. Ou, não, eu posso entender que Jesus se compadece de mim e sofrer exatamente a mesma coisa que eu sofri, só que sem pecar. E o compadecer é exatamente isso, é padecer junto, é sofrer junto. E Legal. Esse aspecto é o que converte, esse aspecto é o que traz para perto, é o que constrange, né? Então, tipo assim, por que você não foi rude comigo? Porque você sabe que não é fácil. Então você sofre junto comigo. Eu pensei, putz, ele podia ter trazido 2, né, cara? Mas que bom que ele trouxe um. Mas esse aspecto, ele é muito poderoso na influência. Sim. E assim, aí, legal. Essa parte de a gente ser o termostato, muito bom. Só que existem ambientes na nossa vida que a gente não consegue de maneira alguma. Perfeito. E como é que a gente lida com isso? A gente simplesmente
dá as costas e vai embora, sai desse ambiente, não participa, ou a gente tenta lutar para mudar esse ambiente? O que você entende nessa percepção de se esse ambiente me faz pecar, ou me faz mal, ou me faz ter pensamentos que não condiz com aquilo que eu quero viver? Qual que é a sua perspectiva disso? Tipo, luta contra aquilo e fica naquele ambiente, ou sai fora, aparta-te do mal? Sim, isso é muito importante. E aí, nesse aspecto, eu acho que mais importante é a avaliação pessoal do que o ambiente. Eu falo isso porque, às vezes, o mesmo ambiente, ele pode ser o campo missionário de alguém, onde o cara fala assim, não, cara, eu sou forte o suficiente para ir lá e batalhar e tudo. E o mesmo ambiente para uma outra pessoa, que às vezes não está na mesma pegada, vamos dizer assim, pode ser destruidor. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando entrei na empresa que eu trabalhava, deixa eu falar, uns 10 anos atrás, mudei de cidade e tudo, e era bem legal, assim, uma empresa bacana, sabe, meio Google, os caras podiam fazer tudo, ping-pong, essas coisas assim, e aí era legal. Mas eu assustei um pouco, porque um dia estava num happy hour da empresa e tudo mais, e os caras perguntando, me conhecendo, e aí, Daniel, tudo bem? Eu vi no seu Instagram que você é crente, né? Eu falei assim, sou evangélico e tudo. Aí um cara falou assim, ó, tá vendo aquele cara ali? O cara tava muito louco, assim, sabe? O cara tava bebendo todas e tudo, o cara tava muito louco. Aí, Isso no happy hour do trabalho, na empresa. Já. Ele falou assim, ó, tá vendo aquele cara ali? Ele era crente também. Aí ele falou assim, só que faz, sei lá, 6 meses que ele tá aqui, ele já largou a esposa, já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo. Eu fiquei um pouco assustado. Eu falei, caraca, velho, os caras me jogaram no inferno aqui, não é possível. Me deram até um prazo de validade, né? Aí o cara fez isso, tipo assim, e a conversa terminou, não, tipo assim, espera 6 meses, aí você me fala se você é crente ou não. A ideia era mais ou menos essa. Que isso, bolão, fizeram um bolão. Isso, era mais ou menos isso. E aquilo, cara, colocou um temor muito grande no meu coração. Não veio um negócio de falar assim, ah, não, essas coisas não acontecem comigo e tudo. Que poderia ter sido uma coisa, mas poderia ter sido o início da minha queda, Perfeito. se eu tivesse esse tipo de consciência. E provavelmente foi o que às vezes aconteceu com aquele cara. Aquele cara realmente, ele largou a esposa, deixou os filhos. E realmente era crente. E ele realmente chegou lá falando que era crente. Então assim, o ambiente era muito desafiador? Era muito desafiador. Agora, a maneira como eu me porto diante do desafio ou diante do ambiente é o que importa. Primeiro, me colocar numa atitude temerosa, achando, não, isso aqui pode sim acontecer comigo, cara. Pode sim que eu seja corrompido por esse ambiente. O princípio da humildade diante disso é, com certeza, a atitude mais sábia que a gente pode tomar. Os Provérbios vai falar que a sabedoria é você temer ao Senhor. Exatamente, cara. E a gente, diante disso, se eu agir com humildade diante do ambiente, né, é com certeza a atitude mais sábia que eu posso ter. Eu acredito também que, não é claro que você não deve viver com medo, né, dessas coisas, mas o temor de você olhar para uma situação e falar assim, se eu não me cuidar, eu posso cair. É isso. E não aquela prepotência de que nem você falou, não acontece comigo. Porque as pessoas não se tornam adúlteras de um dia para o outro. Começa numa curtida. Começa numa foto que você vê no celular do cara. Fala, cara, interessante. As coisas não acontecem. A gente não se torna adúltero, mentiroso, qualquer coisa do tipo, a gente não se torna isso de um dia para o outro. Então ter esse temor é muito importante. Agora, eu entendi para mim também que era o lugar de eu estar lá. Tá. Eu entendi que diante desta humildade, diante do temor, não era um lugar para eu me afastar. Eu realmente criei que aquilo ali poderia ser um lugar onde eu pudesse estar. Cara, e foi muito legal. Fiquei 10 anos da minha vida, que é onde eu tive muitos testemunhos, cara. Em algum momento você falou assim, e aí, irmão, 6 meses? Mas deixa eu te falar, o cara que falou isso pra mim,
Sempre quando a gente ia pra São Paulo, a gente morava em Florianópolis. Tá na nessa igreja aqui agora. Não, cara, era muito doido. Existia, quando eu ia pra feira e tudo, existia um caminho que era tudo, era uma loucura. Era sair pra beber, alguns iam pra prostituição e tudo. Era quase que um caminho natural pra todos que faziam aquilo ali. E eu nunca fui o crente chatão e tudo, né? Sempre me compadecendo e sabendo que as pessoas enfrentam também os desafios. Você conversa comigo, realmente você não é um crente chatão. E aí, Vitão, teve uma vez que eu não me esqueço, cara, que foi muito legal, onde tava todo mundo tomando um caminho ali depois de uma feira e tudo, aí o cara chegou pra mim... O caminho dos prazeres, né? O cara chegou pra mim e falou assim, Dani, você não tá pensando em fazer nada, não? Arruma uma coisa pra gente fazer, alguma coisa que o que você falar, eu vou contigo. Eu falei, cara, isso aqui é da hora. Eu falei assim, cara, beleza, vamos lá, acho que eu vou comer um frango frito ali. Acho que eu vou comer um frango frito e depois vou pro hotel. Ele falou assim, eu vou contigo então. E foi muito legal, cara, porque a partir deste momento, aqueles que não têm força para lutar contra o ambiente, eles se juntam a quem construiu esse princípio, a quem construiu essa regra não violada. Perfeito. É por isso que a gente se une a pessoas que querem emagrecer também, pessoas que querem também guardar dinheiro. Por quê? Porque qualquer outro caminho, cara, é perigosíssimo. Eu comecei a refletir na minha mudança, dessa mudança de hábitos, o quão é importante você se juntar a pessoas que têm a mesma ideia, ou pelo menos a mesma identidade que você deseja ter. Perfeito. O livro o Hábitos Atômicos, eu não sei se você já leu, cara, é maravilhoso. Esse livro, legal, eu estou estudando ele assim, já li uma vez, mas volto toda semana nele para estudar. Eu amei esse livro, cara. Cara, é sensacional esse Depois livro. Você fala se teve algum outro que você gostou tanto quanto ou mais que esse, porque para mim esse foi o melhor livro que eu já li sobre hábitos. Putz, por hora esse ganha. Eu comprei os 7 hábitos mais de pessoas eficazes. Eu comprei agora, não li ainda, mas esse, por enquanto, eu achei melhor do que o Poder do Hábito. Ah, sem dúvida. Porque eu acho que ele é muito didático, ele explica muito, assim, com coisas detalhadas. Exato. Para mim, o maior ensinamento que ele traz é que você precisa colocar os seus resultados como comportamento e não como meta. Perfeito. E isso muda o jogo de uma maneira que você fala, meu Deus do céu. Eu já vi você falando sobre isso também. E aí, ele fala muito ali da questão da identidade, que as pessoas quando elas querem mudar, elas olham para o resultado e falam assim, eu quero ter esse resultado. Por exemplo, o Vitão, eu tenho que emagrecer 40 quilos, que é o objetivo é chegar em 100 quilos. Eu estava com 145, então, tipo, eu quero emagrecer 40 quilos. Só que se eu olhar para o resultado, vai variar na balança. Perfeito. E aí eu vou titubear e o resultado ele não vai ser uma coisa que vai me sustentar a longo prazo. Porque aí vai chegar você aqui com o McDonald's e falar assim, hoje acho que dá, hoje pode. Por quê? Você está olhando ali para a meta, não, emagreci aqui já 15 quilos, então hoje pode. Fazendo continha. Exato, e aí você começa a negociar. Agora, quando você começa a mudar de dentro para fora, que aí entra a questão da identidade, que são essas coisas inegociáveis que você falou, a pessoa ela tem mais segurança no que ela deseja. Por quê? Putz, eu não quero ir para aquele lugar porque não faz parte da identidade que eu quero carregar. Perfeito. Putz, eu não quero frequentar, eu não quero ser amigo desse tipo de pessoa porque não faz parte da identidade que eu quero ter. Então, eu acho que isso, quando a gente tem consciência e tem essa reflexão sempre, putz, o ambiente é totalmente diferente, então eu preciso ou aprender a conciliar com esse ambiente, mas não negociar a minha identidade, porque se você começar a negociar, é aquela coisa, né? Começou com uma curtida, aí começou com um elogio, aí foi uma conversa, aí pum, você adulterou. Aí você já está no mesmo ambiente que a galera. Agora, se você tem isso muito bem firmado dentro de você, dificilmente você vai negligenciar. Dificilmente. Cara... E é perfeito isso, Vitão, porque o próprio livro vai falar isso. Cara, se você quer perder ou abrir mão de algum hábito, torne ele difícil. Não dá também para ficar flertando com o negócio, sabe? Tem uma frase do livro que eu achei maravilhosa, que ele fala que a melhor maneira de você usar o autocontrole é você não precisar usá-lo. É exatamente isso. Fica flertando com o negócio, até onde eu posso ir, tudo. Cara, esquece isso, velho. Realmente. E é engraçado, a gente lida com jovens a vida inteira, né? E os jovens sempre têm essa pergunta. Eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Sempre no limite, né? Posso fazer... O cara tá perguntando até onde eu posso ir,
que não vai dar ruim. Cara, sai dessa linha, velho. Isso aí é torturante. Dani, Isso aí... assim, se eu sair com a menina, Exatamente. eu posso pegar na mão? Não, pegar na mão você pode. Então, Exatamente. pô, tô na mão aqui. Então Mas posso dar um abraço? Exatamente isso, cara. E a vai gente na já linha. sabe onde vai terminar esse papo, né? Você vê que o cara realmente tá procurando até onde eu posso ir. Então, se você quer realmente abrir mão de um hábito ruim, foge dele, cara. Torna ele difícil. Torna ele difícil Coloca ele longe. e começa a olhar para a identidade que você quer construir a longo prazo. Porque isso vai definir muito do ambiente que você vai frequentar, das pessoas que você vai trazer para perto de você. Porque, para mim, ambiente também são pessoas. Perfeito. Não só lugar físico. Por exemplo, né? Um exemplo bem, assim, chulo e simplista demais. O alcoólatra frequentar um bar não faz sentido, né? Um alcoólatra frequentar lugares onde o principal é a bebida não faz sentido. Então, se você quer ter uma identidade e o ambiente que você está frequentando ou pessoas que você está tendo perto de você não fazem sentido com a identidade que você quer, você está no caminho errado. Você vai estar flertando sempre. Porque é aquela coisa, né? Aquela analogia que falam, os bandidos precisam ter sorte todos os dias, a polícia só precisa ter sorte uma vez. E aí você vai estar flertando, É injusto a comparação. Quando você né? perder, irmão, já era, você acabou com tudo. É uma vez só. Sem dúvida, cara. Eu quero, pra gente caminhar para o final já, porque eu tô Gostei disso, cara. O quê? Final? Não, gostei disso de coisas... Do ambiente? Gostei. Pô, que legal. Desse ambiente. Eu queria que você me falasse uma experiência que você teve com Jesus a respeito de você criar uma rotina de uma vida com Ele. Bom. Porque eu acho isso muito difícil e muitas pessoas sempre têm essa dúvida de, pô, como é que eu posso criar uma vida de espiritualidade? Como é que eu posso criar hábitos? A gente está falando de uma pessoa viva, né? De um ser vivo. E e assim, é uma pergunta para mim, tá? Essa daqui, responde para mim. Legal. Como é que a gente cria, cara, uma rotina onde a espiritualidade ela não seja um simples rito, mas um relacionamento? Sim. Por quê? Leia a Bíblia toda manhã. Faça uma oração de 10 minutos. Não sei. Eu acho isso... Você seguir uma cartilha aí não é um relacionamento vivo. Não sei se você me entende. Entendo totalmente. Cara. Mas é que como é que você cria isso ou qual que é a dica que você pode dar para a pessoa criar realmente uma rotina de um relacionamento com Jesus? Perfeito. Ó, eu acredito, Vitão, tem uma frase que eu gosto muito, que é a maneira como a gente vive os nossos dias é a maneira como a gente vive a nossa vida. Por que que essa frase é importante para mim? Porque a gente sempre tem desejos de ser alguma coisa na vida. Então, tipo, pensar na espiritualidade, não, eu quero ser um homem de oração. Ou quero ser um homem de Deus, ou quero ser um cara correto e tudo. O que vai fazer que eu tenha uma vida de oração é a maneira como eu vivo os meus dias. Então, o que que eu faço? E se eu puder dar uma dica, eu tiro a expectativa de uma vida inteira para colocar, eu não coloco a expectativa, às vezes as pessoas têm essa mania de colocar uma expectativa de uma vida inteira num dia. Então, tipo assim, nesse dia eu vou orar 1 hora, vou ler 15 capítulos e vou ficar no quarto até o anjo aparecer e até arrepiar ou até fazer alguma coisa. E aí a pessoa consegue fazer isso 1 dia, 2 dias e faz um jejum, faz qualquer coisa do tipo. Mas no 3º dia ela já não consegue se ver fazendo porque ela não consegue se imaginar parando 4 horas da vida dela para fazer alguma coisa. Perfeito. Nesse sentido. Então eu sempre penso ela também na não minha vê vida. resultado, né? Porque às vezes também não é essa grande quantidade que você vai ver um resultado de mudança. Exatamente, cara. Então essa maneira como a gente vive a nossa vida é a maneira como a gente vive os nossos dias. Então eu sempre estou pensando que, poxa, se eu quero ser um homem de oração, se eu quero ser um cara íntegro, se eu quero ser um pai que ora pelos meus filhos e tudo, o meu dia importa muito. Então eu em nenhum momento eu abro mão do meu dia na minha espiritualidade, em desenvolver a minha espiritualidade. Se eu entendi então que é preciso desenvolver a minha espiritualidade, eu tenho um ponto principal que é me encontrar com a palavra de Deus e orar para o Deus da palavra.
Então, Ok. é a palavra de Deus e o Deus da palavra. A palavra de Deus, Deus da palavra. E aquilo é a coisa mais importante para mim. É mais importante do que compartilhar versículo, é mais importante do que ver um devocional no Instagram de um pastor e tudo isso é muito importante e muito válido, mas eu estou construindo a minha espiritualidade. Por mais que às vezes eu ainda não entenda alguma coisa, ou esteja difícil para mim alguma coisa nesse sentido, eu estou construindo. Por quê? Porque eu tenho uma vida inteira, eu não tenho pressa para hoje me tornar aquela pessoa que eu estou imaginando, mas eu tenho a minha oportunidade de fazer o meu hoje aqui. Então, eu penso nisso e isso é muito importante para mim. O que eu faço todos os dias de uma maneira muito prática? Eu tenho um tempo de oração e um tempo de leitura da palavra. E nesse momento de leitura da palavra, eu faço algo prático que é, em algum momento da palavra, se aquilo me chamou a atenção, ou eu leio um capítulo, 2, 3, 5, o que for, depende do meu tempo mesmo. Perfeito. Se eu entendo que aquilo ali, eu posso parar, desenvolver um texto, desenvolver alguma coisa no meu bloco de notas. Se eu te mostrar hoje o meu bloco de notas, você vai ver o que eu escrevi hoje, de manhã, em 3 minutos, que é algo que eu senti de escrever ali sobre uma coisa que eu entendi no texto. Sem algo muito mirabolante, não é algo que eu vou pregar no domingo, é uma coisa que eu desenvolvi ali, por quê? Porque aquilo ali eu vou orar em cima daquilo ali. Esse é o momento, então, que aquilo que eu li, que está na minha mente, agora precisa passar para o meu coração. E se aquilo passou para o meu coração, durante o dia, eu vou tendo a oportunidade de botar aquilo em prática. Se eu, durante o dia, vou colocando aquilo em prática, eu tenho a plena convicção de que eu estou desenvolvendo uma espiritualidade. Por quê? Porque é a palavra de Deus que foi firmada no meu coração que fez que agora, diante de uma conversa contigo, eu tomasse uma atitude diferente. Entende? Então, eu tento fazer com que realmente as coisas saiam daqui, passem para o meu coração e passem para a vida. As coisas elas precisam ter sentido na vida, nas conversas, nos podcasts, no sentar com a minha família e tudo. E isso realmente, eu creio. E por que eu gosto disso? Porque eu provo da minha espiritualidade mesmo sendo desenvolvida. Eu vou dar um exemplo. Eu estava passando por um desafio profissional onde eu trabalho com pessoas bem mais velhas do que eu. E a gente precisava ser assertivo para dali sair um bom resultado. Basicamente era isso. E aí num dia eu acordei assim, não, hoje era o dia da nossa reunião, o dia de botar tudo em prática. Eu já acordei pegando as armas, assim, sabe? Quando você pensa, não, hoje eu vou chegar, vou arrebentar e vou dar com 2 Ninguém pés vai no me tirar no peito. argumento aqui. Exatamente, vou desenvolvendo esse argumento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e agora e os caras vão ter que me engolir, sabe? Essas coisas assim, eu acordei assim. Mas, antes da reunião, eu tenho o hábito de me desenvolver espiritualmente, ou antes de sair de casa, que então foi o momento de eu ter um relacionamento com Deus. Comecei a ler, e eu estava lendo 1 Timóteo, e aí cai no lugar onde Paulo fala para Timóteo lidar com os mais velhos que estão na congregação, não como se fossem pessoas qualquer e nem como você fosse melhor do que eles, mas trate eles como se eles fossem da sua família. Aí naquele ali me pegou, eu falei assim, O barulhinho das armas caindo no chão já. Joguei tudo no chão e falei assim, cara, isso aqui é o que Deus tem pra mim hoje. E aí eu cheguei na reunião sem arma nenhuma, lidando com aquelas pessoas como se fosse da minha família. E, cara, o resultado daquilo ali foi muito melhor do que eu podia imaginar. Eu entrei no carro depois, eu falei assim, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Que bom que eu não fiz isso, se né? dependesse de mim, a gente faz isso. Então isso ajuda. Não é sempre que isso vai acontecer, Claro. né? Mas isso ajuda, é quase que uma compensação por você ter tido um bom caminho, um bom ato. Então isso me coloca numa condição quase que de dependência, sabe? Cara, isso aqui é bom pra mim. Isso aqui eu não estou simplesmente me relacionando com Deus Não estou cumprindo um ritual diário isso, somente. mas o lance é que eu preciso disso.
É nessa hora que eu preciso entender, então, que isso aqui é bom para mim, isso aqui é para minha sobrevivência. Não é porque Deus é egocêntrico e quer adoração para Ele e tudo. Não, é porque a gente precisa adorar a Deus, porque se a gente não adorar a Deus, a gente adora qualquer outra coisa. A gente adora as nossas vontades, as nossas armas, os nossos argumentos e tudo. E isso é tudo absolutamente destrutivo para a gente. Então, o relacionamento com Deus, ele nos salva. E a gente vai, em vários momentos, ter experiências em momentos onde a palavra vai nos transformar e a gente fala assim, cara, perfeito, porque eu já não sou como eu era antes. Isso aqui entrou no meu coração de tal maneira que salvou um relacionamento com uma pessoa mais velha, salvou meu casamento, salvou minha relação com os meus filhos. Pô, cada vez mais eu vou me tornar dependente disso. Cara, eu achei fantástico isso que você falou, que realmente não é só um rito de um devocional, de você ir ali grifar alguns versículos da Bíblia, compartilhar no Instagram, né, que muitas pessoas fazem, mas eu gostei disso que você falou e vou tentar aplicar na minha vida, que é o que eu posso aprender com aquilo que eu tô lendo. Isso. Eu já faço isso com os livros, né? A gente já anota, já cola ali post-it, já coloca numa reflexão e tal, de ensinamento, mas eu gostei muito disso porque eu acho que é isso que quebra de ser um simples hábito de uma simples leitura, porque leitura por leitura, meditação por meditação, todo mundo pode fazer, mas é trazer isso para a sua vida, né, para a sua realidade. Putz, isso aqui falou comigo, cara, eu vou meditar nisso durante o meu dia inteiro. Eu vou orar em cima disso. Em todas as situações. Esse negócio vai ficar comigo e eu vou me programar no meu dia. É nessa hora que eu até olho o meu dia para ver, cara, muito provavelmente eu vou precisar disso aqui nessa hora aqui. Que legal. Porque o nosso dia é isso, cara. É a gente tendo conversas difíceis, é a gente se relacionando com pessoas na academia, em todos os lugares. E existe um grande sim que a gente diz para Deus. Isso é uma coisa importante. Eu sempre, às vezes, me relaciono com as pessoas e as pessoas vão perguntando para mim, falam assim, nossa, Dani, vim para a igreja e tudo, mas desde o dia que eu cheguei, eu só fico pensando naquilo que eu não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer. Então eu vou para a academia, não posso olhar para as mulheres, eu vou fazer isso, não posso fazer aquilo. E aí eu sempre falo, cara, se lembre do grande sim que você disse. Se você acorda no seu dia e você ora e você medita naquilo e tudo, você se lembra que você disse sim para o Senhor. E aí na hora que você estiver durante a vida, você não vai ficar pensando, não posso fazer isso, não nos posso nãos fazer que isso. você tem que fazer. Eu não casei com a minha esposa para ficar pensando assim, nossa, eu não posso trair ela, não posso trair ela. Não faz sentido, mas eu casei com ela porque eu disse um sim para ela. E eu vivo por causa disso. Perfeito. Eu disse sim para minha esposa. E quando a gente vive isso com Deus, cara, eu disse sim para Deus. A maneira como a gente se relaciona na academia muda totalmente, porque a gente não fica pensando nos nãos, mas a gente fica pensando no sim que a gente disse para ele. Perfeito. E aí muda. Aí muda a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, a maneira como a gente se porta diante dos ambientes. Faz todo sentido. Cara, adorei nosso papo. Eu amei, cara. Muito obrigado por me receber aqui na sua comunidade, nesse espaço maravilhoso. Você que não conhece, o link está na descrição da Igreja Voz. Vou deixar o Instagram aqui. Do Dani também vai estar aqui, já apareceu no vídeo diversas vezes, então segue o Dani, eu vou colocar o Insta da Igreja Voz também. Cara, se você é de Ribeirão, vem pra cá um dia conhecer. Domingo, 9 da manhã, 11 da manhã e 18 horas. É isso aí. Que isso, hein? Olha a propaganda. Que isso, agradeço demais. Dani, fica um espaço aqui então para você fazer suas considerações finais pra gente encerrar esse bate-papo e mais uma vez. Cara, é isso, obrigado, cara, eu agradeço demais mais uma vez por você ter me convidado, sinal que eu sou bem-vindo, porque a primeira vez é só um teste, né? Se você me chamou de novo... Cara, muito bem-vindo, sempre, sempre. Eu gosto muito de conversar contigo, Eu também, cara, eu já falei isso pra você nos offs da vida, mas eu também tenho um carinho gigante por você e tô muito feliz pelo ciclo que você tá vivendo, pela fase na sua vida, tenho um carinho gigante, conte comigo sempre e, pô, que Deus abençoe a sua vida, todo mundo tá assistindo a gente também, que a gente seja impulsionado a realmente a desenvolver nossa espiritualidade, sabendo que Deus é aquele que vai nos encontrar nos momentos difíceis e Ele é a porção de consolo, de refrigério que a gente precisa, seja qual for o momento. Amém. Obrigado, mano. Tamo junto. Você que, tá aqui, não se inscreveu no canal ainda, tu tá vacilando demais. Então se inscreve no canal, segue o Dani lá, me segue no Instagram. Tamo junto e até o próximo podcast.